Queridos irmãos e irmãs, a vida de Francisco mudou quando ele se encontrou com Jesus diante do crucifixo na igreja de São Damião. Lá o Senhor mostrou a Francisco o caminho para reparar a sua igreja. E a partir daquele encontro com o crucifixo, a experiência dele foi se aprofundando até um dia, no dia 17 de setembro de 1224, por isso 800 anos atrás, receber em seu corpo as marcas da paixão de Jesus, as chagas, os estigmas de Cristo. O ano passado, nós celebrávamos os 800 anos desde que Francisco quis representar o presépio para ver com os olhos do corpo o amor de Deus encarnado no menino Jesus. E, como dizia, no setembro de 1224, ele quis sentir um pouco daquela dor que Cristo sofreu na cruz para salvar a humanidade. Então, de Belém ao Calvário, este é o caminho que Francisco percorreu, é o caminho que também nós estamos celebrando neste ano. Passados 8 séculos desde o primeiro presépio, 8 séculos desde aquele acontecimento prodigioso que foi a impressão dos estigmas no corpo do pobre de Assis. Parece que é o mistério da cruz que marca toda a vida de Francisco, de tal modo que ele, com o apóstolo Paulo, pode dizer: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício de seu corpo, que é a igreja. E como nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo diz: não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E estas palavras de Paulo bem cabem na boca de Francisco: de hora em diante ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então, 8 séculos desde o primeiro presépio, 8 séculos desde as chagas impressas no corpo de Francisco. E 8 séculos também do Cântico das Criaturas. Entre 1224 e 1225, Francisco escreveu o Cântico das Criaturas, que nós todos conhecemos. Portanto, 1 ou 2 anos antes de sua morte. E este cântico é o testemunho de um homem maduro que manteve ao longo dos anos a pureza do seu amor a Deus. Nós poderíamos imaginar que Francisco compôs este cântico num campo de flores, na primavera, quando era jovem, que não. Ele estava consumido pelas dores e, além disso, era atormentado pela dor dos estigmas que recebera em 17 de setembro de 8 séculos atrás. E durante mais de 50 dias não suportou nem a luz do sol durante o dia, nem a luz do fogo de noite. Estava quase cego, com uma dor aguda e contínua nos olhos.
aplicaram-lhe 2 pedaços de ferro aquecido em suas têmporas na tentativa de curá-lo. E foi exatamente nestas condições trágicas que ele compôs o cântico do Laudato Si. Apesar da dor, Francisco viu o amor de Deus em tudo e ele cantou. Ele queria afirmar o caráter divino da matéria contra aqueles que naquela época sustentavam que apenas a realidade espiritual era obra de Deus, enquanto a matéria se originava do diabo, uma coisa absurda. A matéria é obra de Deus também. Francisco contemplou nas coisas belas Deus que é o belo. E seguindo os passos gravados nas criaturas, procurava Jesus, o seu amado, por toda parte. E de todas as coisas fez uma escada para subir e alcançar aquele que é totalmente desejável. Ele viu Deus por trás de tudo, por trás do sol, da lua, das estrelas, do vento, da água, do fogo, do perdão e até da morte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa morte corporal, do qual nenhum homem vivente pode escapar. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridos e verduras. Francisco manifestava uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros e com a natureza e consigo mesmo. A reação de Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação. Para ele, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas, por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, a criação, o nosso planeta, este jardim no qual Deus nos colocou, está gritando por socorro. Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum, a terra, como nos últimos 2 séculos. Há poucos dias, o Papa Francisco nos dizia que a terra está com febre, muita febre, está doente. E o que os cientistas nos falam há tempo, agora está descortinado diante de nossos olhos. Podemos ver e sentir as consequências de nossa atual forma de vida destrutiva. Apenas este ano já testemunhamos as graves enchentes no Rio Grande do Sul e a seca histórica em nossos rios da Amazônia. Estamos experimentando um calor extremo em nossa região.
e até 60% do território do Brasil foi coberto por fumaça devido a muitos incêndios criminosos e inconsequentes. Quando não conseguimos apontar apenas um culpado, precisamos assumir que a culpa é de todos nós. Além disso, uma questão gravíssima e imperceptível a olho nu, trata-se dos microplásticos, pequeninas partículas de plástico que se dissolvem e se espalham em todo lugar e que já encontramos até nos próprios alimentos. Daqui a pouco comeremos plástico, tá? Se preparem, tá? Seremos plastificados, tá? Contemplando a vida de São Francisco de Assis, o irmão universal, fica evidente que todos nós precisamos de uma conversão também ecológica. Não se trata de propor novas ideias bonitas, mas de trilhar um caminho de mudança de atitude e de estilo de vida. Pensando no futuro do planeta, da Amazônia, de nossas crianças e jovens, devemos nos questionar: que igreja queremos ser? Uma igreja que polui e contribui com a degradação do meio ambiente? Ou uma igreja que se importa, que cuida e preserva? Num apelo de conversão, eu peço e exorto cada irmão cristão e cristã, cada liderança de nossas comunidades e paróquias, a assumir dois compromissos simples, que são já um valioso remédio para a febre do planeta. Começar a renunciar ao plástico e plantar árvores. E a conversão exige renúncia. Até poucas décadas atrás, ninguém conhecia o plástico. E hoje ele se tornou onipresente. E temos de fazer frente ao avanço do plástico, começando pela diminuição e abolição dos descartáveis. Então, de modo gradativo, cada pastoral, movimento, organismo, cada paróquia e comunidade substitua o uso do descartáveis por materiais reutilizáveis ou biodegradáveis. Peço que reflitam com seriedade sobre isso, sobretudo os lixos de nossas festividades. E vamos incentivar o povo a usar uma garrafa de água pessoal, também nas caminhadas, nas procissões como estas aqui, nos círios, nas romarias, levar seus copos de casa para os encontros e tantas outras atitudes possíveis. Trata-se de deixar de fazer de um jeito e passar a fazer de outro, aos poucos. Assim acontece a conversão. E a segunda atitude: plantar é preciso e é urgente. Às vezes as pessoas dizem para mim: eu já estou tão enjoado de verde, tá? Daqui a pouco não teremos mais verde deste jeito. A verdade é simples. Quanto mais árvores plantamos, mais qualidade de ar, menos calor, mais saúde para nós e o planeta. Quanto mais árvores derrubamos, mais adoecemos o planeta e nós mesmos. Estamos chegando no tempo ideal para plantar aqui em nossa região. Daqui a pouco chegam as chuvas, sobretudo de dezembro em diante. Mas não basta plantar, é preciso também cuidar dos novos brotos. Do contrário, eles não resistirão. Então, meus irmãos, já mesmo hoje, nos próximos dias, plantem
algumas mudas de árvores frutíferas, melhor, até no terreno de casa, nos quintais, próximo de casa, nas áreas das comunidades, nas beiras dos igarapé, nas escolas, onde for possível. Plantem. Essa mudinha de árvore deverá ser cuidada por quem a plantou, para que ela possa vingar e crescer. E ninguém derrube árvores, todos plantem. Assim acontece a conversão. Há muito a ser feito, mas precisamos começar um passo de cada vez. Como discípulos do Senhor, nos unamos em busca de salvar o que pode ser salvo de nossa amada irmã, a Mãe Terra, de modo que nossa igreja seja um sinal de esperança. Que São Francisco de Assis, o irmão universal, abençoe este nosso santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,